Olá! Dentro do tema cadeia de suprimentos, nós vamos falar sobre os vários métodos de previsão de demanda dos estoques. Vamos então para a nossa leitura e verificar como podemos fazer alguns exercícios para fazer a previsão da demanda dos estoques. A previsão de demanda é normalmente baseada nos dados de consumo existentes no passado, recente e longínquo da organização. Um exemplo seria: no mês anterior, um departamento comprou 10 mil litros de combustível, portanto, para o próximo mês repetirá o mesmo volume de compras. Uma possibilidade um pouco melhor é comprar de acordo com a média histórica. Existem vários tipos de estimadores de média. A chamada média simples é aquela que é calculada uma única vez por um período, um ano, e a média móvel permite o cálculo de várias médias dentro de um período. Por exemplo, o administrador pode verificar a compra de papel sulfite nos últimos 3 meses e comprar de uma vez para os próximos 3 meses. Podemos usar muitos métodos para verificar a média de consumo. A qualidade do método está diretamente ligada ao comportamento dos dados existentes, de como o consumo evolui com o passar do tempo. Podemos usar o método chamado de método de média móvel. Ao observarmos uma sequência de números, pensamos que existe apenas uma média, a do período total, porém seria possível calcular a média de consumo de um bimestre, de um trimestre, quadrimestre ou semestre. Pode-se perceber que poderão ocorrer diferentes tempos de respostas nas médias simples e nas médias móveis. Os diferentes modelos produzem erros. A média móvel ponderada e a média móvel com ponderação exponencial são outros tipos de modelos. Na média móvel ponderada, se atribui pesos aos meses considerados, ou seja, dependendo do mês considerado, o peso atribuído a ele pode ser maior ou menor que de outro mês. Mas por que alguém for pensar nisso? Se usarmos o método para calcular uma média bimestral, será necessário esperar 2 meses para ter os dados e então calcular a demanda. Desta forma, poderá atribuir mais peso ao segundo mês e menos peso ao primeiro mês. Vamos ver os exemplos desses métodos a seguir. Na média simples, nós temos, por exemplo, aí, de janeiro até agosto, que são 8 meses. Então, o que nós vamos fazer na média simples? A somatória do consumo realizado dividido pelo número de período. Então, nós vemos quanto é que gastou em cada mês: janeiro 315 até agosto 418. Dividimos pelo número de meses e temos o número 374. Este seria, então, a previsão de compras ou de consumo para o mês de setembro. Então, nós podemos ver que para a média móvel podemos utilizar apenas os períodos mais recentes. A escolha é nossa. Então, por exemplo, na média móvel para setembro, nós podemos considerar julho e agosto, que têm apresentado uma tendência de estoque. Então, faremos a média móvel baseada apenas nesse bimestre para saber o estoque de setembro. Nós fazemos o seguinte: pegamos esses últimos 2 meses, julho e agosto, 370 mais 418, dividimos por 2 e vamos ter a previsão para o mês de setembro, que é 394. Assim, nós temos que a média simples para setembro ficou 374 e a média móvel ficou para 394, bastante diferença, né? Nós também podemos ver a média móvel ponderada.
Na média móvel ponderada, nós damos um peso para cada período que antecede o mês que nós queremos prever sua demanda. Normalmente, os pesos maiores ficam com os períodos mais recentes e nunca podemos atribuir um valor maior que 100% na soma dos períodos escolhidos. Por exemplo, vamos escolher os meses de maio, junho, julho e agosto, ou seja, 4 meses. Agora, vamos dar pesos para esses 4 meses, sendo que o valor dos pesos é escolhido por nós. Então, vamos dar pesos maior para os meses mais próximos e pesos menores para os meses mais distantes, e sua soma tem que dar 100%. Agora ficou fácil, basta multiplicar o consumo de estoque de cada mês pelo seu peso para calcular sua média móvel. Mas preste atenção em uma coisa. Nós demos 40% para o mês de agosto, mas eu poderia dar 80%, poderia dar 60%. Tudo fica na sensibilidade de quem está comprando ou de quem está produzindo ou consumindo. Nós é que temos que ter essa sensibilidade. Mas o que é que nós vamos fazer agora então? Nós vamos pegar cada consumo de cada mês, multiplicar pela nossa previsão e chegar a um número para setembro. Então, 239, que é o consumo de maio, vezes 10% ou 0,1, mais 352 vezes 20% ou 0,2, e assim vamos fazendo até o final, e somando, nós vamos ver que em setembro deu 383. Então, vamos fazer uma comparação dos três tipos de média. Olha lá, média simples, 374. Média móvel, 394. Média móvel ponderada, 383. Nós também podemos ver a média móvel com ponderação exponencial. Nós vemos o consumo de cada mês e a previsão para esse consumo. Pela tabela inferior, nós vemos que nós temos uma média a média simples, a média móvel ponderada, e vamos ver então uma comparação com a média móvel com ponderação exponencial. Olha aí nessa tabela da média móvel com ponderação exponencial que nós temos o consumo de cada mês e depois nós temos a previsão do consumo de cada mês. É lógico que para cada previsão houve um erro, e esse erro a gente coloca em porcentagem. Então nós fazemos 449 menos 315. O erro foi para menos, então é um número negativo. Sobrou estoque. O março, 377 menos o 449, que foi a previsão. Quer dizer, faltou matéria-prima no estoque. No primeiro exemplo, sobrou estoque. Então, faltou matéria-prima no estoque. E aí, então, a gente vai calcular a média destes erros. Para calcular a média desses erros, nós vamos somar todos os meses, não contando janeiro, porque não houve previsão para janeiro, não contando janeiro, e vamos dividir pelo número de meses, que é 7. Lá embaixo, a formulazinha, nós temos que a média móvel ponderada exponencial MMPE é igual a previsão anterior mais alfa vezes a média dos erros. A alfa é o resultado final dos erros. Nós vamos ver passo a passo. Então, nós temos que a média dos erros é a soma de todas as porcentagens de erros dividido pelo mês, mais
vezes alfa mais a previsão. Então, nós podemos observar que MMPE é igual a 393, que era a média de previsão, mais alfa vezes 146,8 dividido pelo número de meses, que é o erro da previsão anterior, sendo que alfa vai ser igual a 147,8 dividido por 7, que vai dar igual a 20,7, e a nossa conta final dá 0,3. E o erro da previsão do mês de agosto foi de 352 menos 370, que deu menos 18, que é um número negativo. Então, nós temos que a média móvel com ponderação exponencial MMPE é 393 mais 0,3 vezes menos 18, que é igual a 393 menos 5,4, que arredondando ao final dá 389. Então, nós temos que setembro deu 389 pela previsão da média móvel com ponderação exponencial. Nós fazendo uma comparação, nós vemos que a média simples deu 374, a média móvel 394, a média ponderada 383 e a média móvel com ponderação exponencial 389. Dessa forma, podemos utilizar que a previsão para setembro pela média móvel ponderada exponencial é 389 unidades. Por hoje é só. Esperamos vocês no próximo vídeo.